As pessoas têm o posto médico e vão ao médico de família, devia ser quase obrigatório também irmos regularmente ao psicólogo. Eu acho que isso ia resolver muitos problemas da sociedade. Queres desenvolver, Beatriz? Uma máquina tu usas e gastas, o corpo humano tu ou usas ou gastas. Se nós pegarmos num bolo e metermos no forno, se o tirarmos antes do tempo, ele fica cru. Mas dá para pôr outra vez. Se o tirarmos depois do tempo, ele fica queimado. E eu não consigo fazer nada com o bolo queimado. Então, no dia exato que ela fez o mês, eu já estava na obra outra vez. É isso que tu dizes às grávidas que te entram na madrial para não fazerem. Nós não tratamos joelhos ou pés, tratamos pessoas. Nós quisemos trazer para a sociedade aquelas tecnologias, aquele conforto e tudo que às vezes só há em as maiores equipas de futebol. Nós conseguimos trazer tecnologia de ponta acessível a toda a gente. O que fazes para contrariar esta tendência de estarmos menos tolerantes a abordagens diferentes? Tentar não ter verdades absolutas. O que é que essa experiência te traz para aplicares na Madrial e à senhora Maria de 60 anos que tem problemas? Muitas das vezes o problema disto é que os profissionais não estão alinhados. Ou seja, eu vou a um lado e eu sou uma coisa, vou ao outro e eu sou outra, e depois começo a ficar baralhada E insegura. e insegura. Tu achas que há espaço para negócios sem alma? Não, negócios sem alma não criam impacto, nem criam legado em lado nenhum. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Nós queremos é tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Mas tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. Se és personal trainer, prepara-te porque a BMS está a criar o sistema operativo feito à tua medida. Imagina teres tudo num só lugar. Acessa a melhor formação porque um bom PT tem de estar sempre a evoluir. O marketplace para não precisares de andar atrás dos teus clientes, eles chegam até ti. A possibilidade de os ginásios te encontrarem abrindo novas portas de trabalho. Uma ferramenta completa para prescreveres, avaliares e comunicares com os teus clientes. Ferramentas de avaliação transparentes. Se fores bom, toda a gente vai saber. Se não, também. Dados de progresso automáticos que te poupam tempo e ajudam a prescrever melhor. Uma comunidade de personal trainers para partilha e troca de conhecimento. Ligações com entidades que te vão trazer clientes sem revelar demasiado por agora. E até a possibilidade de recomendar outros PTs quando a tua agenda estiver cheia, recebendo uma percentagem. Tudo isto aliado ao cruzamento da tua agenda com a dos alunos que podem marcar treinos e tu terás logo acesso em trocas intermináveis de mensagens. O futuro do fitness digital está a chegar e podes ser dos primeiros a testá-lo gratuitamente. Só tens de te inscrever na nossa landing page, mais ferramentas, mais clientes, mais valor. Junta-te a nós e vem construir o próximo passo do mercado do fitness. Será que no futuro vamos poder comprar saúde física e mental num espaço que nos dá tantas opções como hoje encontramos quando entramos num centro comercial? Imagina, o Templo da Saúde. Perguntamos ao ChatGPT como poderíamos conhecer algo do género hoje mesmo e ele respondeu-nos que teríamos que falar com a Beatriz Serino. A Beatriz é empreendedora, visionária e criadora de um espaço que junta medicina, estética, reabilitação e saúde mental num só lugar com uma filosofia muito própria, humanizar o cuidado. Mais do que tratar doenças, a Madriali procura criar experiências de saúde completas que integram corpo e mente, tecnologia e proximidade humana, ciência e bem-estar. Neste episódio vamos perceber de onde nasceu esta visão, que desafios tem sido construir um projeto tão ambicioso em Portugal e, acima de tudo, como a Beatriz acredita que a saúde deve ser vivida, não apenas quando algo corre mal, mas como parte do nosso dia-a-dia. E como uma clínica futurista que é, encontras lá uma das áreas mais fundamentais para a saúde física e mental, personal trainer, para que, além dos melhores tratamentos, trabalhes com os melhores profissionais de saúde preventiva. Por isso, hoje falamos também com um especialista que encontras na Madriali, o Gonçalo Gomes. Se queres perceber o futuro dos cuidados de saúde de proximidade e o que significa realmente olhar para as pessoas como um todo, este episódio é para ti. Bem-vindos. Bem-vindos, obrigada. Obrigada antes de mais também pelo convite. Obrigada, Paula. Obrigada, Rita. Obrigada a nós. Obrigado a nós. E Beatriz, porquê é que a Madriali não é só mais uma clínica? Temos vários motivos porque da Madriali não ser só mais uma clínica. Antes de mais, acho que é o propósito, não é? Acho que a Madriali surgiu por causa de um propósito muito forte, surgiu por causa de um sonho muito forte. A minha família não tem nada a ver com a parte de saúde, ou seja, só eu tirei fisioterapia, fui licenciada em fisioterapia, tirei uma pós-graduação depois em gestão e administração na área da saúde e sempre tive o sonho de termos um negócio nosso, ou seja, algo que eu pudesse dizer, ok, eu aqui vou realmente tratar de alguém, vou realmente tratar das pessoas. E pronto, a partir daí começou a surgir a Madriali. A Madriali é um negócio de família.
Pronto. Depois acho que temos umas instalações brutais. O objetivo é que a pessoa. Confirmamos, não é? Parece-me uma galeria de arte. É isso. Madriali. O objetivo é que a pessoa vá à clínica e não sinta que está a entrar numa clínica, mas sim num hotel de luxo, ou até na sua própria casa. É muito aquele acolher, aquele conforto, é muito isso. E isso passa tudo desde o momento que a pessoa está na recepção, ok? Até toda a parte das consultas, o tratamento e até quando a pessoa faz a despedida. Temos umas tecnologias de ponta ao mais alto nível, temos câmara hiperbárica, temos a criosauna, a sauna do Ronaldo, que agora está assim bastante na moda para a parte da recuperação muscular, entre outros equipamentos depois na parte da estética, na parte da reabilitação também. Depois o Gonçalo pode falar um bocadinho das nossas máquinas de ginásio, porque também são únicas. Mas acho que a Madriali não é só mais uma clínica por esses motivos todos, e também porque dentro daquilo que eu pesquisei e que a minha equipa tentou pesquisar, somos a única clínica em Portugal a ter um spa dentro da própria clínica, ok? E só por aí também já nos dá logo ali aquele know-how de sermos únicos em alguma coisa e realmente especiais, porque a saúde e o bem-estar andam sempre lado a lado, e então nós pensamos, por que não colocarmos um spa dentro da própria clínica, ok? E acho que está a funcionar mesmo muito bem. Como é que tu consegues encaixar um negócio desses em Portugal? É complicado, vou ser sincero que foi assim, é assim, aquilo começou tudo, nós estávamos no Covid, e eu tinha aquele tempo todo para pensar no projeto, porque já tínhamos decidido fazer. Foi em 2020, começámos o projeto, foram 5 anos de projeto, entre papéis, licenças, etc. E aquilo era para ser só uma simples clínica de fisioterapia. Depois começamos a pensar, ok, por que não sair da caixa? Por que não criar algo realmente diferente do que aquilo que as pessoas estão habituadas a ver? Porque criar mais uma era mais uma para o mercado. E nós queríamos realmente diferenciar-nos em alguma coisa. E pronto, na parte de Covid, estava ali muito tempo livre. Acho que toda a gente houve ali uma altura que teve muito tempo livre, alguns, não é? E então comecei a pensar, ok, vamos fazer alguma coisa diferente. O que é que eu posso acrescentar? Enquanto cliente, aquilo que eu acho que há uma lacuna. O que é que faz falta? E eu disse, ok, faz falta um sítio onde eu encontro tudo. Faz falta um sítio onde eu entre, as pessoas comuniquem entre elas e juntos façamos o acompanhamento da pessoa como um todo. E ok, então vamos acrescentar esta especialidade e vamos pôr aquela e vamos pôr isto e vamos pôr aquilo. E as coisas começaram a crescer, à qual chegou um ponto que a própria arquiteta disse, Beatriz, já não temos mais espaço para colocar mais coisas, porque as ideias iam sempre crescendo. E foi assim um bocadinho desafiante. E a parte de ser em Portugal, já me perguntaram muitas vezes isso, e o porquê de ser em Braga. Porque as pessoas às vezes dizem, Beatriz, fazias isto em Lisboa, fazias isto no outro lado, se calhar ia dar um boom maior. Mas eu acho que Braga, a cidade de Braga, precisava realmente de alguma coisa diferente. Em Lisboa já há também bastantes coisas, mas eu acho que Braga precisava assim de uma lufada de ar fresco, não é? E também tentarmos revolucionar um bocadinho a parte da saúde em Portugal. Tentarmos mudar um bocadinho, educar as pessoas noutra vertente, não é? Que realmente há toda a parte da wellness, do cuidado, e não só tratarmos as patologias, não é? Mas tratarmos da pessoa assim como um todo, ajudar a prevenir as lesões, etc. E pronto, acho que foi um bocadinho por aí. Sei que os outros países já estão muito há anos-luz, às vezes, à nossa frente, alguns deles, mas decidi apostar aqui em Portugal e criar algo diferente. Tu inspiraste em alguma coisa que viste lá fora já funciona? Não propriamente. Eu, sinceramente, as pessoas às vezes dizem, onde é que foste buscar as ideias? Vou ser sincera que as ideias foram surgindo um bocadinho da minha cabeça. Sim, houve alguma pesquisa, mas não encontrei nenhuma clínica realmente que tivesse aquilo tudo que nós tivemos. Umas tinham, pronto, a parte do wellness muito, muito, muito bem, as outras tinham a parte muito bem dos gabinetes médicos também muito bem estruturada, outras tinham os spas muito bem estruturados, e eu comecei a pesquisar um bocadinho daqui, um bocadinho dali, e acabei por juntar tudo no mesmo sítio. É muito giro porque cria aquela ideia de que as pessoas se devem sentir bem antes de se sentirem mal. É isso. Sem se terem de sentir mal primeiro. E Gonçalo, porquê é que a Madriali é a clínica escolhida para tu trabalhares? Porque é um lugar que valoriza os profissionais, em que trabalham em equipas multidisciplinares, que as pessoas falam umas com as outras, que tratamos a pessoa como uma pessoa e não como uma lesão. Nós não tratamos joelhos ou pés, tratamos pessoas. É um espaço que tenta informar as pessoas daquilo que é o bem-estar e quais são quais são as rotinas que a pessoa deve criar no seu dia-a-dia para conseguir viver o máximo de anos possíveis com boa saúde. E acho que essa parte informativa também é muito importante para nós, Madriali, passarmos para a sociedade. Qual é a principal diferença que tu vês da Madriali para um ginásio convencional, na parte do personal training?
O acompanhamento personalizado, nós só temos treinos personalizados, as pessoas para treinar lá connosco treinam sempre com um plano pessoal e com um treino acompanhado o tempo todo por um profissional especializado na área. E depois aquilo que eu disse, a reabilitação é igual ao treino. Nós não estamos a treinar uma pessoa que está lá 45 minutos ou uma hora connosco durante o resto do dia. É importante saber se ela dormiu bem, se não dormiu, se hoje está mais cansada, se alimentou bem, se o bebê chorou de noite e então ela não conseguiu dormir bem e temos que adaptar o treino, ou se eventualmente quer ir fazer alguns treinos fora do espaço onde estamos, e o treino que estamos a fazer naquele dia tem que ser adaptado a isso também. Sim, no fundo, humanizar aqui os serviços. Né? Exatamente. E porquê é que o trabalho multidisciplinar que falaste funciona tão bem numa Madriali, mas depois na vida real vemos que há tanta rivalidade e que não funciona assim tão bem? Eu acho que é uma questão financeira também, porque se nós estivermos a pensar na parte financeira, cada um quer pôr dinheiro no seu bolso, e na Madriali o PT não quer pôr dinheiro no seu bolso, o fisioterapeuta não quer pôr dinheiro no seu bolso, o médico não quer pôr dinheiro no seu bolso. A Madriali ganha o seu dinheiro com o serviço que presta às pessoas, mas nós todos, enquanto equipa, comunicamos, falamos, percebemos, há uma hierarquia dentro da clínica e a pessoa passa por todos os processos à medida, e depois falamos uns com os outros para percebermos de que forma é que aquela pessoa que está à nossa frente pode ser melhor ajudada a resolver o seu problema, ou se não tiver um problema, melhorar a sua qualidade de vida. Tendes que acreditas que o modelo da Madriali tende a substituir os ginásios? Acredito que as pessoas vão sendo cada vez mais informadas que ter um PT, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo e, em alguns casos, um médico, seja não um nosso, mas alguém que nos segue a nós, que nos vai seguindo ao longo do tempo. Nós com o PT se calhar temos que estar 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, e com o nutricionista só temos que estar 1 vez por mês. Ou 2, ou 3 em 3 meses, o que for. Mas, ou seja, nós na nossa vida termos estas pessoas em que recorremos a elas não quando temos um problema, mas de forma rotina. Se a minha rotina, eu tenho o treino na minha rotina, também devo ter uma boa alimentação na minha rotina, uma sessão com um psicólogo semanal, mensal, o que for para cada um, mas percebermos que estas valências todas são importantes e deveriam ser normais para nós enquanto ser humano saudável e que quer ter uma vida longa e sem problemas de saúde. Eu faço esta pergunta, eu não acredito que uma clínica tende a substituir um ginásio, nem é necessário, porque eu vejo, por exemplo, o meu caso, eu hoje já tenho anos de treino num ginásio, já sei aquilo que estou a fazer, mas vejo-me no primeiro ano em que eu comecei a treinar e que não percebia nada, é completamente diferente da minha realidade agora, que eu consigo fazer um plano de treino com o meu personal trainer online, por exemplo, nem precisa estar comigo, mas como eu já sei a técnica, o ajuste é muito mais fácil, não havendo a necessidade de haver um contacto tão físico. Mas lá no início, que eu não percebia zero, eu percebia zero do que estava a fazer, o contacto, quanto mais humano fosse e mais personalizado e mais segurança me desse, melhor. Então eu acredito que é aí que há o espaço, não para substituir, mas para criar este conceito de segurança, de confiança, que as pessoas sabem que eu ali estou a ser acompanhado, principalmente da forma mais personalizada possível, e qualquer coisa que aconteça, eu estou seguro. E eu aqui, lembro-me que quando nós estivemos lá a primeira vez, tu explicaste-nos, Beatriz, que Madriali, se me lembro, vem do latim? É italiano. Italiano, significa asa-mãe. Certo. Ou seja, veio da ala. Ala significa a asa, e então madre de mãe, ala de asa, e Madriali é o asa-mãe. É o acolher, proteger, casa, família. Isso é o nosso conceito. Ok. Então o objetivo é que eu sinta que ali estou 100% seguro e que nada de mal me pode acontecer. Certo, é mesmo esse. Tu acreditas que, tal como um ginásio hoje tem uma subscrição, uma clínica de futuro pode ter uma subscrição em que eu pago recorrentemente para ter acesso a qualquer serviço que é nisso que a Madriali está a trabalhar. Neste momento ainda não está implementado, mas nós queremos ter um cartão membership, onde a pessoa paga um X por mês
e depois tem acesso a vários serviços ao longo do mês. Peço desculpa por Isso é incrível. desvendar. Sim, está desvendado o Um segredo. modelo de negócio. Não, não. Mas é um das nossas ideias, sim. Nós falávamos, eu e a Paula, no outro dia, e cada vez temos visto mais mentores a aparecer. Agora, de repente, toda a gente se lembra que é mentor. E isto levou-nos a pensar que as pessoas estão sempre à procura da profissão nova com base na corrente. Tu achas que há espaço para negócios sem alma? Não há espaço para negócios sem alma, na minha opinião. Negócios sem alma não criam impacto, nem criam legado em lado nenhum. Eu acho que se nós não depositarmos alma naquilo que nós estamos a fazer, as coisas não vão avançar de forma nenhuma. Ou seja, todos nós temos que dar sempre o nosso melhor e termos que ir trabalhar. Ok, eu vou trabalhar, mas eu vou contente porque eu vou fazer aquilo que eu gosto. Tu achas que o negócio não corria tão bem se tu não fosses fisioterapeuta, se fosses simplesmente uma empresária? Acho, porque eu acho que para ter algum negócio de saúde, acho que é preciso passar pela área. Saber o que é estar do outro lado. Ou seja, eu também já trabalhei em clínicas do Sistema Nacional de Saúde, não é? Tive toda a parte dessa formação de fisioterapia. Foi isso que te ensinou que não ser ou fazer? Sim, eu acho que é um bocadinho por aí. Eu podia saber aquilo que eu não queria, não é? Eu Podia não saber aquilo que eu queria, mas sabia aquilo que eu não queria fazer lá na clínica, sim. A Rita bate no ceguinho do Sistema Nacional de Saúde. Não, mas sim, aprendi imenso, agradeço imenso todo o percurso que tive e se a clínica está o que está hoje é porque eu sou perfeitamente o que é estar do outro lado e aquilo que nós não devíamos fazer. Em relação às profissões, eu acho que, pronto, as profissões, nós temos que escolher uma profissão que nós realmente gostemos daquilo. Não só porque está na moda, ou porque dá likes no Instagram, ou porque até dá mais dinheiro. Porque se nós escolhermos uma profissão que vamos supostamente fazer para o resto da nossa vida e que não estejamos 100% de corpo e alma nela, aquilo não tem... Escolhe um trabalho que seja a tua vida e não um trabalho que te isso. permita ter tempo para trabalhar. Eu vou fazer sempre as perguntas com rasteiro. A Rita é o polícia bom, eu sou o polícia mau. Então porquê é que não te ficaste pela fisioterapia? Eu gosto muito da fisioterapia, ok? Eu gostei muito de tudo o que eu aprendi na parte da fisioterapia. Depois, quando fui para o mundo do trabalho, deparei-me com uma coisa realmente diferente daquilo que eu aprendi, ok? Eu não estava a conseguir pôr em prática todas as técnicas que eu tinha aprendido porque realmente eu tinha um volume de pacientes muito grande, ok? Nós tínhamos entre 4 a 5 pacientes e, pronto, por muito que nós queiramos fazer, é muito complicado realmente darmos o nosso melhor e sentirmos realizados, ok? E tirar outras formações e querer investir em formações e queremos sempre crescer e dar mais de nós e sair da caixa com 4 ou 5 pacientes. Isso não dá para fazer. Eu pensei, ok, eu não me identifico em fazer isto a minha vida toda, não é isto que eu quero fazer. E então decidi, pronto, abrir um próprio negócio. Sendo que o negócio tomou uma proporção demasiado grande e que eu percebi, ok, não vai ser na fisioterapia que eu vou conseguir estar, porque vou ter que estar na parte da gestão. Então tirei pós-graduação em gestão e administração. Adoro fisioterapia, mas neste momento, pronto, fiquei um bocadinho na parte da gestão, mas acabo sempre por estar em contacto com a pessoa. Ou seja, eu estou em contacto com os fisioterapeutas, com os PTs, com toda a gente, com o público, não é? Sei perfeitamente também aquilo que eles passam do outro lado. Sim, nós quando visitamos o Madrigal e percebemos perfeitamente que havia esse acolhimento. Quem for visitar, tira uma tarde inteira que vai precisar. Sem dúvida. Mas o cliente consegue perceber o conceito, consegue desvendar rapidamente a diferença que está ali entre... Porque é que aquilo não é um hospital privado? Não, ou seja, tu sabes que é diferente de trabalhar na fisioterapia pelo SNS porque passaste por isso. Certo. Será o cliente que nunca passou por uma má experiência? Será que consegue dar valor àquilo que vocês entregam? Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa, quando entra lá, desde o momento do atendimento na recepção até depois passar à parte do tratamento, ele consegue logo perceber a diferença. Porque desde o momento que a pessoa entra, o atendimento é completamente diferente. As nossas recepcionistas dão logo ali as boas-vindas. Muitas das vezes que a pessoa estiver à espera de alguma consulta, elas estando duas, oferecem sempre para fazer uma visita a toda a clínica, mostram toda a clínica, sabem todo o propósito da clínica, sabem os nossos princípios, os nossos valores, sabem isso tudo, e eu peço sempre para transmitirmos isso para o outro. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas procuram muito isso. As pessoas procuram muito ligar-se a algo e não só eu chegar ali, ok, vou fazer uma fisioterapia e venho-me embora. A Beatriz foi muito dura a implementar esta cultura no trabalho? Quanto é que lhe pagaste? Nada. A Beatriz explicou-nos o conceito da clínica, explicou-nos o que é que a visão deles para a Madriali, e eu falo por mim, decidi
que era um sítio onde eu gostaria de trabalhar. E eu, infelizmente, não há muitas clínicas de fisioterapia que tenham alguém do desporto a trabalhar. Eu não tenho nenhuma formação na área da fisioterapia. Alguém que se dedica à reabilitação. Clínicas espaços que trabalham em equipas multidisciplinares, em que há ligação entre o médico, o fisioterapeuta, o reabilitador, o nutricionista, o psicólogo. E esse simples aspecto, o conceito da clínica, querer passar também a questão da informação às pessoas e fazer uma educação. Nós consideramos que a educação é feita nas escolas, mas há muitas coisas da nossa vida em que a educação é feita quando nós somos já adultos. E eu acho que a Madriali também tem um papel nesse sentido, de todos os pacientes que passam por lá, nós educarmos no sentido de informarmos, no sentido da vida saudável, da alimentação saudável, do exercício físico. E acho que foi muito por aí que o conceito da clínica passou para as pessoas, para os colaboradores. Se uma lesão é multifatorial, faz sentido uma equipa multidisciplinar, certo? Porque é que as pessoas se preocupam tanto em tratar só onde dói? Porque o que dói é o que incomoda. A mim, se me dói o joelho, eu trato o joelho. Então, posso tratar o joelho e fazer um tratamento, posso tomar um comprimido, posso pôr gelo, e depois, quando a dor desaparece e passado algum tempo volta a aparecer, e eu vou fazer a mesma coisa e andamos sempre nisto num ciclo vicioso. O que nós procuramos fazer na Madriali, e há vários espaços no país que também o fazem, infelizmente, menos do que aquilo que nós achamos que deveriam ser, é perceber qual é a causa da dor e tratar a causa e não a consequência. E na maior parte das vezes, qual é que é? Consegues A maior perceber parte das vezes tem a ver com desequilíbrios musculares, com as pessoas praticarem atividade física sem estarem preparadas para o nível de atividade física que fazem. Sei lá, pessoas começam a correr do nada, pessoas começam a fazer trails. Há muito agora o boom do trail, do paddle, do crossfit. Mas pior que isso, não é não fazer nada? Claro que é. A questão é este jogo que tem que ser, esta balança que tem que ser equilibrada entre nós começarmos a fazer, ou seja, eu não pratico nenhum desporto, começar a praticar um desporto ou passar do 8 para 80, ou seja, eu estava sentado no sofá e fui jogar pádel, ou seja, um desporto com mudanças de direção, arranques, muito agressivo, crossfit, trails, ou seja, eu não fui correr na marginal, eu fui para um monte com pedras e com subidas e descidas. E depois, normalmente, isso, quem anda à chuva molha-se, então vai provocar lesões daqui, lesões dali, pequenas dores aqui, pequenas dores ali. E a fisioterapia, o processo de reabilitação, na minha perspectiva e na perspectiva da Madriali, tem que ser explicar à pessoa que se calhar fazer umas pranchazinhas, um reforço muscular nos tornozelos, é tão ou mais importante quando ir correr 10 km ou daqui a bater bolas para o pádel, para estarmos preparados para o desporto que estamos a praticar. Porquê é que a Beatriz escolheu um personal trainer para estar aqui hoje com ela? Porque muito daquilo que é a visão da clínica tem a ver com a atividade física, com a vida saudável da pessoa, com o desporto. Não é, praticar atividade física não é um luxo, com recuperarmos o nosso corpo não é um luxo, é uma coisa que deveria ser normal para toda a gente. Se eu vou ao ginásio 2 ou 3 ou 4 vezes por semana, porque gosto de ir ao ginásio, também devia ser normal eu fazer 1 ou 2 sessões de crioterapia por semana para recuperar dos treinos que fiz, ou fazer uma massagem com um fisioterapeuta, ou ter uma sessão com um psicólogo, para não, simplesmente não é para resolver nenhum problema, para otimizar a minha vida, quer seja pessoal, quer seja da parte mais desportiva, e eu acho que a questão do exercício é fundamental se nós queremos ter uma pessoa que acorda, vai trabalhar, vai treinar, se quer efetivamente no seu dia-a-dia ser uma pessoa feliz. Acho que estas coisas todas fazem parte e têm todas o seu lugar. Tu não tens medo de prescreveres algo enquanto personal trainer e a pessoa ser aconselhada de uma forma completamente diferente no dia a seguir pelo fisioterapeuta? Na Madriali isso não acontece. Nós falamos uns com os outros e tentamos chegar sempre a um consenso. Quando há uma opinião diferente uns dos outros, se o fisioterapeuta acha mais assim ou se eu acho mais assado, se há uma hierarquia, e dependendo dos casos, sempre que é alguém que está num processo de reabilitação,
o médico tem sempre a opinião final, depois o fisioterapeuta, que é a pessoa que pega no doente a seguir, tem a decisão a seguir, e o reabilitador, o personal trainer, vem em último. Se eu achar que a pessoa deve fazer um exercício, mas o fisioterapeuta ainda acha que a pessoa ainda não está pronta para fazer esse exercício, quem tem a palavra final é o fisioterapeuta. Porque, e eu como treinador de atletismo também percebi isto muito cedo, se nós pegarmos num bolo e metermos no forno, se o tirarmos antes do tempo ele fica cru, mas dá para pôr outra vez. Se o tirarmos depois do tempo ele fica queimado, e eu não consigo fazer nada com o bolo queimado. Ou seja, alguém está a passar um processo de reabilitação, eu acho que ele deve fazer o exercício hoje, e o fisioterapeuta não, vamos esperar mais uma semana e faz só para a semana. O pior que pode acontecer é eu ter razão e atrasar o processo de recuperação uma semana. A pessoa não se vai magoar, vai efetivamente demorar mais uma semana até ficar a 100%. Mas se o fisioterapeuta tiver razão e eu não, o que poderia acontecer é, se eu quisesse fazer na mesma aquele exercício, a pessoa podia se magoar porque ainda não estava no estado físico que poderia fazê-lo. Como é que tu encontras a receita para economicamente o negócio ser viável para a população média? É complicado imaginar como é que, se nós projetarmos o acesso como cliente a todos os serviços que eu consigo encontrar, eu vou sempre buscar o primeiro impacto que nós recebemos. Quando tu nos convidaste, venham conhecer a clínica, nós chegámos lá e a primeira coisa que tu pensas é: isto é muito, muito, muito elitista. Muito elitistas no sentido de tu não estás a falar da clínica que tu conheces. 99% das clínicas que conheces não tem nada a ver com aquilo. É um espaço branco, extremamente simples, feito para supostamente contenção de custos, que é economicamente fácil de levar. A primeira reação que tu tens ao chegar ali é: eu aqui pago 10 vezes. O que não é verdade. É verdade. Como é que isso é possível? É assim, lá está, porque a Madriali foi feita mesmo para cuidar das pessoas. Ela não foi... Claro que todos os negócios têm que dar lucro, óbvio, não vou dizer que não, que isso é mentira. Mas nós queremos realmente tratar do outro. É um propósito que nós temos enquanto pessoas. É uma coisa que nós queremos dar à sociedade. Nós quisemos trazer para a sociedade normal, vamos dizer, dita normal, aquelas tecnologias, aquele conforto e tudo que às vezes só há em equipas de futebol, não é? As maiores equipas de futebol. Nós conseguimos trazer tecnologia de ponta acessível a toda a gente. E lá está, nós queremos muito desmistificar aquilo que a Madriali é uma coisa inatingível. Porque realmente a pessoa, quando entra lá, fica admirada, não é? Eu acho que é geral, toda a gente que entra lá fica: uau, isto deve ser caríssimo. E não é. E lá está, a Madriali, acima de tudo, nós estamos a tratar de pessoas e vidas, nós não podemos só olhar para os números. E é um bocado é um projeto pessoal, não é? É um projeto familiar, é algo que nós queremos realmente dar ao outro. É devolver um bocadinho à sociedade aquilo que a sociedade também nos dá a nós. Isso significa que as outras clínicas XPTO, que são 10 vezes mais caras, têm margens de lucro gigantescas? Sim, têm margens de lucro muito maiores, não é? Não quer dizer que não seja, que não tenha que o ser, não é? Porque elas têm que recuperar o investimento. E eu também quero recuperar o meu investimento, óbvio, senão não estaríamos ali. Em vez de demorarmos, por exemplo, essas clínicas demoram 10 anos, eu se calhar demoro 20, não é? É uma suposição. Mas é de lá chegar, não é? E na base da tua clínica está uma equipa e da cultura. Como é que tu implementas a cultura da empresa nos teus, vamos chamar, trabalhadores? Eu costumo chamar colaboradores. Colaboradores. Não é? Pronto, a nível, acima de tudo, nós quando começamos foi feito um manual de cultura, onde nós, nesse manual de cultura, aquilo foi em formato de revista, foi logo dado a todos os colaboradores, onde tinha a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, a história da clínica, tudo aquilo que nós tivemos que passar para ter aquela clínica, porque aquilo não foi, ok, eu quero uma clínica, ela caiu-me de paraquedas e eu fiquei com uma clínica. Não, aquilo teve trabalho, teve suor, teve muitas noites sem dormir, e passar isso aos colaboradores, ok, acho que isso é fundamental. Explicar-lhes muito bem os nossos valores, os nossos propósitos, e acima de tudo, a cultura não se faz só de documentos, não é? Eu acho que acima de tudo temos que dar sempre o exemplo, e acho que isso é a principal forma que nós temos de estabelecer uma cultura, é dar sempre o exemplo, ouvir todos os trabalhadores. Nós temos uma política lá na empresa, basicamente qualquer coisa que esteja mal, eles sentem-se completamente confortáveis para vir ter connosco e dizer-nos: olha, se calhar devíamos fazer mais assim ou mais assado, não é? E eu acho que isso aí é extremamente importante. Queres contar como é que foi a tua licença de maternidade?
A minha licença de maternidade não houve, não é? Não existiu. Eu trabalhei até ao fim, eu rebentar umas águas. Estive na clínica nesse dia, tive a gravidez toda a trabalhar a full, nem me lembrava que estava grávida. Não tinha consciência que, às vezes perguntavam-me, então Beatriz, como é que te sentes? Estás quase a ter a bebê? E eu nem me lembro que estou grávida. Eu não tinha as coisas prontas, nem tinha tempo de pensar nisso. Para cima e para baixo, numa obra, sem elevador, com 4 andares, não é? Sempre ali a gerir as partes todas, foi muito complicado todo o processo da gravidez. Depois a Leonor nasceu, eu tive um mês em casa a trabalhar no computador. No dia que ela fez um mês, eu tenho uma foto, no dia exato que ela fez um mês, eu já estava na obra outra vez. É isso que tu dizes às grávidas que te entram na Madrial e para não fazerem. Sim, basicamente, não é? Mas pronto, eu estava com ela logo, dentro daqueles paninhos, e ela andou comigo sempre, ou seja, eu fui para as reuniões todas a amamentar, a fazer agachamentos para ela não estar a chorar enquanto estávamos em reunião com alguém. Era toda uma logística. Ela agora é a antibala. Ela agora é um todo-terreno, vou ser sincera, e é muito sociável. Eu acho que isso também foi muito bom, acabou por ser bom para ela. Não quer dizer que ela não sofra muito e que a parte familiar não acabe sempre por sofrer bastante quando alguém tem o seu próprio negócio. Isso não é só flores, não é? Tem todo um trabalho muito, muito duro, e a parte familiar muitas das vezes acaba por sofrer. É não ter horas para chegar a casa, é quase trabalhar 24 horas, porque vamos para casa e continuamos a pensar no trabalho. É às vezes acordar de noite porque temos um problema na clínica e não conseguir dormir porque temos ali um problema que tem que ser resolvido. Com os lados maus, o que é que faz isto valer tanto a pena? Isto do empreendedorismo que nós também vivemos. Personal trainers também vivem. Sim, eu acho que é aquele gostinho que nós temos de ter algo nosso, não é? É algo de lutar pelos meus sonhos, é isto que eu quis desde sempre, ou seja, eu desde pequenina eu não sabia aquilo que eu queria ser, eu sabia que eu queria cuidar de pessoas. Era o meu sonho, era cuidar de pessoas e ter alguma coisa minha. E pronto, tive a sorte de conseguir, a sorte e o trabalho também, e a ajuda dos meus pais, que foi crucial em conseguir criar isto. E isso está assim aquele gostinho, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí. Faz diferença trabalhar num ambiente em que tu tens o exemplo da liderança com este nível de disciplina, este nível de mentalidade para o trabalho. Tu sentes que aplicas isso depois no teu trabalho? Sinto que quando nós trabalhamos num local em que é um espaço aberto, que podemos falar abertamente com as pessoas que dirigem a clínica, e esta emoção que a Beatriz passa para a equipa do projeto familiar, do tempo que demorou a ser posto em prática, desde que foi pensado até que a clínica abriu. Isso tudo passa para os trabalhadores, no sentido que eles fizeram um esforço muito grande para a clínica estar de pé no como está. Isso passa muito para nós da forma em que nós queremos mesmo tentar que passe, ou seja, aquilo que eles passam para nós queremos usar para as pessoas. Sim, mas acima de tudo, para mim faria diferença ver a entrega da Beatriz lá todos os dias. Não é isso que faz diferença? Sim, é muito por aí a questão de nós trabalharmos num sítio em que efetivamente quem dirige a clínica dá o exemplo. Eu lembro-me do primeiro dia em que nós lá estivemos. Nós ouvimos muitas vezes aquelas ideias que teoricamente são bonitas, mas são difíceis de pôr na prática, porque nós somos todos humanos e tendemos a falhar com estas coisas, que é trata tão bem o porteiro como tratas o CEO. Ele disse isso quando chegou ao carro. Não, porque isto, que era um traço teu. porque isto nota-se e ficou sempre... eu lembro-me sempre desse episódio, que é poucos minutos depois de estarmos a ser recebidos pela Beatriz e de haver obviamente aquela ligação que se está ali a criar, de apresentar o espaço e falar, e tu sentes-te envolvido numa relação, ok, há um cuidado, há uma atenção muito dada ao facto de estarmos aqui, ao facto de sermos clientes, de sermos alguém que está a conhecer a clínica de fora e que vai passar a voz para fora da clínica. Mas depois abre-se o elevador e eu vejo a Beatriz a ir segurar a porta do elevador para a senhora das limpezas. E isso, na prática, é que tratares tão bem o porteiro como tratas o diretor.
eu sinto que tem muito impacto, muito mais impacto do que está num papel, é tu ver que realmente isso acontece. Quando tu tratas bem as pessoas, seja ela quem for, tem o nível que tiver, tem um impacto gigantesco, não só na forma como eu trabalho, como também na forma como eu espero ser atendido quando chego a um espaço. E se calhar foi a partir daí que eu desconstruí um bocadinho aquela ideia de eu tenho que ter um certo nível para ser atendido aqui. Só tem que querer e que vai ir. Acho que a equipa multidisciplinar não é só o PT, o fisioterapeuta e o médico, também é a senhora da limpeza, as recepcionistas, a administração, as meninas do spa, ou seja, toda a gente faz parte da equipa. Se faltar uma peça na engrenagem, nós notamos. Há ali alguma coisa que ficou por fazer porque aquela pessoa não está. E esse espírito de equipa, ainda hoje cantamos 2 aniversários. Ou seja, esse espírito de equipa, todos juntos, é assim que fazemos a Madrial e acontecer todos os dias. No fundo, humanizar aqui. Sim, precisamos sempre todos uns dos outros e ninguém é mais do que ninguém, acima de tudo, e é isso que eu passo para a equipa toda. Estamos todos ao mesmo nível, ninguém é mais do que ninguém e precisamos todos uns dos outros. E o facto de tentarmos sempre ser polivalentes, não podemos estar à espera que a senhora da limpeza chegue para fazer isto. Ok, eu estou aqui parado, eu posso fazer. Inclusive eu dou o exemplo, eu às vezes já cheguei a pegar na esfregona e limpar porque a máquina de lavar arrebentou um cano. Acho que temos sempre que dar, acima de tudo, dar o exemplo. Falamos aqui de trabalho multidisciplinar e estamos a gravar este episódio na semana em que o Charlie morreu e tivemos pessoas a celebrar a sua morte. Estamos cada vez menos tolerantes a opiniões e pensamentos diferentes? Eu acho que sim, eu acho que estamos menos tolerantes sempre agora, ultimamente. Eu acho que desde que o Covid veio, aquilo veio afetar assim um bocadinho a sociedade em geral. Acho que estamos menos tolerantes, mas acho que a liberdade de expressão, e acho que isso aí é a base de tudo. Nós todos temos liberdade de dizer aquilo que queremos, um bocadinho, não é? E cabe-nos a nós, ok, eu vou aceitar a opinião ou eu vou seguir a minha vida e não ligar muito ao que é que aquela pessoa disse. Acima de tudo, eu acho que temos sempre a aprender um bocadinho com todos, não é? Alguém que me vem dizer uma coisa que eu até não concordo muito agora nesta parte, daqui a uns anos eu até posso dizer, ok, se calhar ele até tinha razão. Se calhar aquilo que eu achava que era amarelo, se calhar até é verde. Se calhar, vendo a coisa de outra perspectiva, se calhar aquela pessoa até tinha razão. Nós temos sempre a aprender uns com os outros, acima de tudo. Ponto. Não, acho que isso aí é a coisa mais importante. E alguém que até, por exemplo, nos fez mal ou até nos magoou alguma vez na nossa vida, nós temos a aprender com essa pessoa. Se isso não tivesse acontecido, nós não somos as pessoas que somos hoje. Não é? Então toda a gente que passa pela nossa vida deixa um bocadinho deles. E temos sempre a aprender com todos. E o que é que tu achas, Gonçalo, que fazes para contrariar esta tendência de estarmos menos tolerantes a abordagens diferentes? Tentar não ter verdades absolutas. Principalmente na parte da reabilitação e do treino, cada pessoa que está à nossa frente é diferente. Aquilo que eu acho que pode ser mais adequado para uma pessoa não é mais adequado para outra. Num processo de reabilitação, numa equipa multidisciplinar, ter noção e termos uma hierarquia, como falei há um bocadinho. Falar muito, discutir, perceber a questão de porque é que tu tens essa opinião, porque é que tu achas que a pessoa deve passar por esse processo, ou porque é que eu acho que deve passar por esse. Claro que assim, há pessoas que têm mais abertura a ter opiniões, a ouvir opiniões do que outras, tendo também perceber o profissional que está à nossa frente. E aprender a lidar uns com os outros, ouvindo e não pondo de parte, ou ainda pior, mas tem que ser muito por aí, perceber que à nossa frente está uma pessoa, tentar pôr na perspectiva dos outros. Acho que cada vez isso é o que falta mais, tentar, ok, peraí, ele está a dizer aquilo, mas deixa-me pôr na pele dele, a ver se eu consigo entender porque é que ele está a dizer aquela frase. E tentar ir um bocadinho por aí e não confronto. Acho que o confronto não leva a lado nenhum. Certo. Vocês têm na clínica várias especialidades que são consideradas as especialidades de medicina alternativa ou de medicina integrativa, vamos dizer assim, que convivem com a medicina mais tradicional, aquela medicina 100% científica e que vai, se calhar, depois até à medicina que é totalmente medicina de bem-estar. Não me interessa se existem aqui milhões de estudos a dizer que tem um efeito muito fisiológico ou não, mas pode... se fizer essa pessoa sentir-se melhor, já é interessante. Convive-se bem com um profissional que... Ou seja, quando estás a contratar um profissional para a clínica, ele não pode ter este filtro. Eu não posso ser um grande fisioterapeuta que não acredita na osteopatia.
Lá está, eu acho que nós em todas as pessoas que lá colocamos, mesmo a nível médico, nós quisemos pessoas que saiam um bocadinho da caixa, não é? E que estejam abertos sempre a outras opiniões e que há mercado para todos. E que não queiram ser lobos solitários. Era uma das coisas que eu pedia. Não querer agarrar os pacientes só para mim, mas sim lançá-los um bocadinho para todas as outras pessoas. Ok, se eu acho que aquela pessoa vai beneficiar disto ou daquilo, lançá-la um bocadinho. E eu acho que lá está, acho que toda a gente que lá está, como é tão fora da caixa, eles estão sempre abertos a ouvir opiniões. E quando acham que alguma coisa está errada, eles vão e falam e têm uma discussão, ok, sobre aquele caso específico. E o fisioterapeuta ouve o osteopata e chegam ali a um consenso, ok, o que é melhor para a pessoa? Tu achas que é isto, eu acho que é aquilo, vamos aqui pesquisar um bocadinho, vamos dialogar, vamos conversar e vamos chegar ali a um consenso e ver o que é que realmente é melhor para eles. Lá está, não quer dizer que o fisioterapeuta concorde sempre com o osteopata e o osteopata concorde sempre com o fisioterapeuta, mas é chegar ali a um meio termo. Já tens um padrão de pessoas que pensam diferente, se Sim. calhar do que a maioria. Consegues lembrar-te de alguma situação em que disseram não a um cliente por estar fora dos valores da empresa ou da cultura da empresa? Eu acho que, assim, também estamos abertos há pouco tempo. Exato. E isso acho que ainda não aconteceu. Uhum. É só às vezes algumas pessoas querem fazer alguns tratamentos que nós achamos que não são indicados para aquela pessoa e nós não fazemos. Eu, cliente, que se te pedir um tratamento específico que eu quero fazer só porque sim, tu dizes-me que não se eu não precisar dele? Certo. Nós dizemos que não. Como é que isso funciona? Nós não queremos única e exclusivamente vender. Eu quero que a pessoa saia dali satisfeita e que note realmente alguma diferença, não é? Porque automaticamente essa pessoa sair satisfeita e se notar a diferença, pá, vai contar à amiga, vai contar ao amigo e isso automaticamente vai nos trazer mais pessoas. Então se nós virmos que a pessoa chega e quer um tratamento que não é o mais indicado para ela, nós não vamos indicá-lo. Qual é que foi o maior erro da gestão na clínica que tu já cometeste? O maior erro de gestão que nós já cometemos. Nós somos muito feitos de erros também. Sim, sim. Eu acho que o maior erro que eu tive aqui foi tomar decisões precipitadas. Tomar algumas decisões precipitadas e, como se diz aqui no Norte, o emprenhar pelos ouvidos. Não sei se já ouviram aqui esta expressão, que é muito ouvir ali, ou seja, aquela pessoa falou alguma coisa sobre o outro e eu tomar aquilo como, ok, é verdade, é 100% e eu vou acreditar nisso. Não, eu agora tomo muito... Eu posso ouvir toda a gente, mas eu vou lá e tomo as minhas conclusões. Ou seja, não deixo que ninguém agora me venha contar as coisas sem eu tirar as minhas próprias conclusões. E acho que o meu maior erro foi esse, tomar decisões precipitadas e pronto, empenhar pelos ouvidos. Quantas pessoas é que estão a trabalhar na clínica hoje? À volta de 19, 20, Sim, por aí. por aí. Sim. Como é Diariamente. como é que se evita este efeito de empenhar pelos ouvidos quando estão 20 pessoas a trabalhar no mesmo espaço? Claro que assim, todos nós falamos uns com os outros, nós ouvimos coisas que gostamos mais e coisas que gostamos menos. Se falarmos quando ouvimos alguma coisa que gostamos menos, falarmos uns com os outros e lá está, tentarmos pôr na pele dos outros e perceber o que é que a pessoa disse aquilo, se estava a brincar, se não estava. Comunicação é a base de toda, gerir uma equipa é isso. É nós falarmos com os outros, quando alguém se chateia com alguém, é falar que as pessoas resolvem os problemas. Mas e tu já cometeste algum erro caro? Já não tanto na parte da reabilitação ou do personal trainer, mas eu sou treinador de atletismo já há 9 anos e no início, quando Onde é que estás? eu dou treinos na Escola do Movimento, no Porto, nós treinamos nas instalações da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. E quando comecei, eu tirei lá o curso, depois fiz estágio com o clube, com a Escola do Movimento e quando comecei depois eles gostaram de mim, eu fiquei com um grupo de formação de 14 aos 16 e 17 anos. E eu tinha alguns miúdos com bastante talento e comecei a puxar por eles a nível do treino e a aplicar métodos de treino e eles depois começaram a se lesionar. Houve ali um ano que eu sei lá, 4 ou 5 ou 6 miúdos, todos lesões graves, rupturas musculares, depois nos joelhos. É um bocadinho aquela história do que eu falei um bocado do forno, de pôr o bolo no forno e queimar o bolo. E eu comecei a aprender muito com isso, de ok, isto tem que ser feito com mais calma, o resultado tem que ser a longo prazo e não a curto prazo. E aprender muito com a questão das lesões, porque um atleta que está lesionado não tem rendimento, um atleta que está, eu não vou dizer com treino a menos, mas que o treino é mais conservador, tem rendimento. Se calhar podia ter mais, mas tem sempre. Então jogar pelo seguro, pensar bem quando aplicamos um método de treino, se faz mesmo sentido aplicá-lo naquela altura ou não, olhar muito para a parte do descanso.
Ou seja, eu tenho alguém à minha frente que vem treinar comigo e isto funciona quer no atletismo, quer no PT, quer na reabilitação. Tenho alguém à minha frente que vai estar ali 1 hora comigo a fazer mobilidade, a treinar, o que for. As outras 23 horas do dia dele importam. O que é que ele fez? Dormiu bem? Comeu? Alimentou-se bem? Tem algum problema de saúde? Não tem? Ou seja, tudo isto tem importância. Na parte do rendimento ainda mais, na parte da reabilitação e da pessoa que quer ter um estilo de vida saudável e que não tem assim nenhum objetivo muito específico, tem importância na parte, se a pessoa está bem, o treino pode ser diferente. Sei lá, nós estamos muito mais disponíveis para fazer um treino puxado se estivermos bem, física e psicologicamente, do que, sei lá, basta eu estar constipado, que se o treino for um bocadinho mais puxado, já vou ter mais dificuldades. Ou seja, tentar perceber a pessoa que está à nossa frente e ter calma com os métodos de treino. Foi um bocadinho isso que eu fui aprendendo ao longo dos anos. E daí também o teu gostinho pela reabilitação. Sim, a parte da reabilitação sempre foi uma parte que eu já... Lá está, eu tirei mestrado em treino de alto rendimento e depois comecei pela parte do atletismo, da formação, e fui subindo com os atletas à medida que eles foram evoluindo, e depois eles começaram a ter lesões. E eu, na minha opinião, o atleta, quando está lesionado, não está morto. Se eu tenho o braço direito partido, treino com o braço esquerdo. Eu tive atletas com um braço partido ao peito e estavam a fazer spin com o outro braço. Ou estavam a fazer bicicleta estática. Ou seja, há sempre alguma coisa que nós podemos fazer. Porque se eu tenho um atleta que tem uma lesão que provavelmente vai estar parado 3 meses, e nós treinamos normalmente 11 meses por ano, se ele vai estar a treinar 3 meses, eu os outros 8 meses, ele vai estar a fazer alguma coisa. Por isso é que aos 3 meses ele não vai estar parado, vai estar a fazer o que pode. E isso já começa a ser reabilitação. Na parte da reabilitação, se eu tenho alguém que está a fazer um pós-operatório ou um ligamento cruzado anterior e está com pontos, e está com uma tal e não pode mexer aquela perna, pode treinar a outra. Pode treinar abdominais e pode treinar braços. E todo este processo ajuda a que aquela perna, quando for para tirar a tal e quando for para tirar os pontos, esteja melhor do que se nós não tivermos feito nada e estivermos sentados no sofá. Então esse processo todo acho que ajuda a nós conseguirmos prestar um melhor serviço à pessoa que está à nossa frente. O que é que essa experiência te traz para aplicares na Madre Ali à senhora Maria de 60 anos que tem problemas? Traz-me que eu acho que a Dona Maria devia conseguir pegar num prato lá em cima, mas se calhar antes disso ou não é lá em cima, assim, ela está na cozinha, tem que pegar num prato lá em cima no armário. Mas se ela tem um problema no ombro, antes de eu querer que ela pegue num prato, eu tenho que conseguir que ela levante o braço sem carga nenhuma. Ou que pegue num copo de água e não deixe cair, ou que tenha artroses nos dedos e que há alguma coisa que pode fazer para isso. Não é mudar, não é curar, porque não vai acontecer, mas facilitar a vida diária. A primeira coisa na parte da reabilitação que nós queremos é que a lesão, o problema que a pessoa tinha que chegou lá à clínica com esse problema, para tratar esse problema, é que na sua vida diária esse problema tenha cada vez menos relevância. Ou seja, então, como é que está? Ficou melhor da última sessão? Durante o seu dia, como é que foi? Sentiu-se melhor? Lembrou-se que tinha a lesão? Doeu, mas fazer o quê? Subi umas escadas, torci-me todo. Pronto, ou seja, a pessoa durante o seu dia até nem se lembrou daquele problema que tem, mas a fazer um movimento específico lá voltou a sentir. Ou seja, ainda não está a 100%, mas nós já conseguimos uma coisa muito importante, que é no cotidiano, na vida diária, naquilo que nós fazemos 99% das vezes, aquele problema que a pessoa tem já não a chateia. E isso faz com que a Dona Maria de 60 anos já consiga pegar num copo, se calhar ainda não consegue pegar no prato lá em cima, ainda não consegue pegar numa travessa, ou só consegue pegar com as duas mãos e não consegue pegar numa, mas a vida dela já está melhor. E depois é um processo. Se a Dona Maria deixar de fazer o que tem que fazer, não tem que ser connosco, pode ser em casa sozinha com um plano de exercícios que nós facultamos, mas ela vai ter que manter o processo. A Madre Ali é muito mais um sítio de bem-estar, de prevenir, do que apenas de tratar. É importante para ti, Beatriz, que os teus colaboradores também se sintam bem e também cuidem de si, antes de cuidarem dos outros? Sim, acho que isso aí é uma coisa fundamental, eles têm que cuidar deles, inclusive, já digo, alguém que tem algum problema vai logo à fisioterapia, tratar logo a lesão, se a Diana estiver parada, ou seja, o nosso fisioterapeuta está parado, fiz uma tendinite, já aconteceu isso, vou lá e vou tratar de mim. Temos colaboradoras que já fizeram treinos também com o nosso PT no ginásio, temos muitas pessoas que já fizeram lá tratamentos de pele, vão lá ao spa, fazem lá os tratamentos de pele delas, fazem massagens regularmente e cuidam realmente deles.
Por isso acho que acima de tudo eles têm que estar bem com eles próprios. E uma das coisas que nós, quando abrimos, eu fiz questão que acontecesse, foi todos os colaboradores que lá trabalham experimentar os serviços que tem a clínica. Porque eu só consigo vender um serviço se eu passar por essa experiência. Então nós fizemos questão que eles fizerem. Tivemos pessoas a fazerem mesmo os tratamentos de rosto exatamente iguais, e eu chegar à beira delas e vocês estão com uma pele espetacular, o que é que vocês fizeram? Fomos ali abaixo, fizeram este tratamento, este e este, e eu realmente o tratamento resulta, é lá, espetacular. Porque eu só consigo vender a alguém se eu passei pela experiência. É a mesma coisa que eu vou a um restaurante. Vou perguntar, olha, então, qual é o prato que aconselho? Se ele nunca provou prato nenhum, ele não me sabe aconselhar. Ou eu quero uma sobremesa, pergunto se é boa. Eu sei que o bom é relativo, mas ele tem que ter provado para me dizer alguma coisa. Olha, se gosta de coisas muito doces, se calhar esta não é indicada. Certo. Sim. Isso é uma ideologia incrível, porque provavelmente substitui os manuais de instruções que nós temos cada vez que chegamos a um posto de trabalho novo. Imaginar que quando eu chego a uma empresa que não conheço de lado nenhum, a melhor forma de me integrar na empresa é passar por todos os processos como cliente que são possíveis. Sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Como é que tu começas a pensar numa clínica de fisioterapia e acabas a tratar o rosto dos teus clientes? Onde é que o barco desviou aí? O rosto como assim? Portanto, tu, o rosto. sim, tu começas com fisioterapia e tens serviços tão abrangentes. Sim, lá está, porque a saúde e o bem-estar andam sempre lado a lado e nós temos que perceber isso. E em lado nenhum eu encontrava isso. Eu encontrava ou um spa, ou uma clínica de estética que tratava o rosto, ou uma clínica de fisioterapia, ou uma clínica com gabinetes médicos. Eu não encontrava tudo no mesmo sítio. E para mim não fazia sentido andarmos aqui a criar... Pronto, Passear de um lado para o outro. passear de um lado para o outro. Era ok. Isto acaba tudo por ser bem-estar, não Tu é? serias a primeira cliente da Madriali? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Sem É pensar, muito sem importante. pensar duas vezes, claro que era lá cliente. É aquele negócio do típico fundador que sonhou. Eu quero aquilo que eu próprio quero ser cliente. É isso, porque eu comecei a pensar o que é que eu procurava. E eu, enquanto cliente, o que é que eu procuro? Eu procuro um sítio onde eu vá e realmente eu não tenho que andar a saltitar de um lado para o outro. Nós temos depois a parte também materno-infantil, não é? E, por exemplo, nós temos as aulas de preparação para o parto, nós temos a enfermeira da amamentação, nós temos o osteopata pediátrico, nós temos a parte do suporte básico de vida pediátrico, nós temos a ginecologia lá dentro, nós temos a parte da fisioterapia pélvica lá dentro. Ou seja, a mãe entra e está tudo seguido, ok? Não tem que andar aqui à procura de uma coisa e da outra, e muitas das vezes o problema disto é que os profissionais não estão alinhados. Ou seja, eu vou a um lado e ouço uma coisa, vou ao outro e ouço outra, e depois começo a ficar baralhada. E Okay? insegura. E insegura. E isso não pode acontecer. Isso é a principal distinção entre este conceito e um conceito de um hospital privado. Sim, sim. Até porque lá está, os profissionais que lá trabalham foi tudo muito por aconselhamento. Ou seja, nós queríamos alguém da terapia ocupacional, por exemplo. Arranjamos a terapeuta ocupacional, ok? E a terapeuta ocupacional ficou um bocadinho encarregue de formar o resto de toda a equipa que trata as crianças, a terapia da fala, todo o resto. Ou seja, ela própria conseguiu formar uma equipa que estivesse alinhada com ela, ok? E que realmente conversassem entre eles e que tivessem as mesmas ideologias. O que é que falta para as pessoas valorizarem mais este lado da prevenção e do exercício físico, Gonçalo? Falta, acima de tudo, educação. Falta informação, falta passar mais pelas coisas. Ou seja, 90% das pessoas que passam por um processo de reabilitação, de fisioterapia, de reabilitação física, ao longo do processo da reabilitação, eventualmente chegam a uma conclusão que se tivessem feito alguma coisa antes da lesão, poder ter sido prevenida, poder não ser tão grave, etc. E por norma mantêm o exercício físico na sua vida, se não o tinham, ou mantêm alguém que se magoou a jogar pádel mas que não fazia reforço muscular, passa pelo processo de reabilitação e depois mantém um reforço muscular porque percebe que aquilo é importante. Mas para prevenirmos exatamente a lesão em si, falta informarmos as pessoas e educarmos as pessoas que o exercício físico é fundamental. Para alguém que não faz nada, é essa a mensagem que tem que ouvir, que tem que perceber, e quando começa a fazer exercício físico as pessoas começam -se a se sentir melhores fisicamente, psicologicamente. E também para as pessoas que já fazem exercício físico, perceber de que forma é que podem fazer o exercício da forma mais segura, de forma a prevenir lesões,
E era um bocadinho aquilo que eu falei ao bocadinho, do sentido de se eu quero ir correr, se eu não tiver o meu corpo preparado para correr 10 km, se calhar tenho que fazer alguma coisa para o preparar. Se calhar devia procurar um acompanhamento personalizado para perceber se eu devo correr 10 km, a que velocidade, se tenho que fazer, se tem algum desequilíbrio no meu corpo, se devia fazer algum tipo de exercício específico para quando eu for correr, não me doer o joelho ou não me doer o tornozelo. E um bocadinho essa educação, e infelizmente é uma educação que devia ser feita, é uma educação física que devia ser feita nas escolas e que não é feita, porque quando nós saímos do secundário não temos a maior parte das pessoas não tem não dá essa importância ao desporto a nível de saúde, ao nível de é importante eu fazer desporto ao longo do resto da minha vida até eu morrer, para eu ter uma vida saudável, não é o desporto de jogar futebol com os amigos ou jogar um pádel ou qualquer coisa assim do género. E eu acho que nós, como Madriali, temos esse papel para com as pessoas que vão lá ter connosco, de passar um bocadinho essa informação. Se eu vou ter uma consulta com o dentista pode me dizer, olha, mas faz alguma coisa, se calhar meia horinha por dia de caminhada não lhe fazia mal. Se calhar ter uma alimentação um bocadinho mais saudável também ajudava com esse problema. E quem diz o dentista diz o spa, ou diz o terapia ocupacional. Nós somos, por definição, antifrágeis. Nós crescemos no desconforto. Isto serve, se calhar, se quisermos, para a vida, mas no exercício físico é muito isso que acontece. E houve uma coisa que eu ouvi que gostei muito, que é uma máquina tu usas e gastas, o corpo humano tu ou usas ou gastas. Concordas com isto? Tentas passar isto às pessoas? E eu tento explicar às pessoas que o exercício físico é fundamental. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dê mais prazer, mas que é fundamental a pessoa fazer alguma coisa. Porque ou nós usamos o nosso corpo ou ele perde funcionalidade. Ou seja, tudo que são estudos com ressonâncias magnéticas a pessoas de 70, 80 anos para se perceber o nível de sarcopenia, a quantidade de massa muscular que a pessoa tem, toda a gente que faz exercício físico, eu posso ter 70 anos e não fazia nada e começo agora a fazer exercício físico, e eu ao fim de pouco tempo vou-me sentir muito melhor do que quando não fazia nada. E só essa questão de eu me sentir melhor faz com que afaste muitos problemas de saúde da nossa vida. Mas tu falaste aí da parte da educação e eu concordo perfeitamente com aquela ideia de que tu não és educado só na escola, tu és educado. Eu até tenho a ideia um bocadinho ao contrário. Eu acho que os meus 12 primeiros anos de escola, aquele percurso mais tradicional, foram 12 anos de aprender a aprender. Ou seja, tu só estás lá a aprender as bases, tu não estás lá a ser educado propriamente para nada específico que vais aplicar. Por exemplo, na minha carreira profissional eu aprendi se calhar 99% das coisas desde a licenciatura, depois até ao mestrado e com o que eu vou aprendendo no trabalho. Na prática. Os 12 primeiros anos de escola pouco me ensinaram para isso. Ensinaram-me foi depois a desenvolver as bases que eu precisava. E há uns tempos passou por cá um dos maiores fisiologistas do mundo, o Emiliano Ventura. Nós recebemos o Emiliano Ventura, que falava sobre o problema de tu não seres educado fisicamente nas aulas de educação física. Tu és educado... A disciplina chama-se educação física, mas é uma educação desportiva. E tu és para as modalidades, não é? Exatamente. Eu não aprendi a fazer um agachamento em 12 anos de educação Aprendeste física. a fazer um passe de voleibol, ou uma manchete, ou um remate no futebol, mas não sabes fazer um agachamento, ou um afundo, Mas isso depois tem um problema, porquê? Porque se tu não fores educado para essa parte, imagina que tu fazes uma sessão de fisioterapia e por acaso o teu fisioterapeuta é bom o suficiente para passar da maca só da parte manual para te pôr a fazer um agachamento, mas fica por ali. Se ele não te educar, tu associas com o agachamento é algo que tu fazes quando estás a reabilitar de uma lesão, não faz parte do teu dia-a-dia normal, não faz parte de um processo para tu evitares uma nova lesão. Quando na verdade isso acontece. Se tu fizeres, quanto mais agachamento tu fizeres, provavelmente menos mais protegido contra lesões vais estar. O problema não será que nós estamos com a ideia completamente ao contrário. Por não termos esta educação, a ideia que nós temos é que este tipo de exercício físico é o que nós fazemos quando nós temos o problema e por isso não devemos fazê-lo no dia-a-dia. E eu acho que 90% dos casos, como eu disse, quando os profissionais sabem o que estão a fazer e não só
Por exemplo, vamos falar aqui de coisas mais específicas que é mais fácil. Eu tenho uma pessoa à minha frente que tem um problema nas costas. Se ela vier fazer fisioterapia 2 vezes por semana, fazer reabilitação comigo 2 vezes por semana e no resto dos dias não fizer mais nada, aquilo não se vai tratar ou vai demorar muito mais tempo, as melhorias vão ser provavelmente muito menos notáveis no dia a dia. Se eu conseguir passar a mensagem para a pessoa que é importante que o que ela faz ali aquela hora comigo, mas depois nos outros dias, não tem que ser todos os dias, mas fazendo uma rotina de exercícios de mobilidade em casa com o peso corporal, exercícios que já fizemos ali com um profissional, ou seja, a pessoa não é a primeira vez que está a fazer, é ir repetindo, porque efetivamente é preciso uma rotina, porque não é fazer, quer dizer, uma semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas. Se eu fizer 2 horas por dia, 2 horas por semana, as melhorias vão ser, se calhar às vezes nem existem. Ou seja, a pessoa tem que perceber que não é só aquela hora que está ali a fazer o tratamento, seja ele qual for, seja um procedimento no gabinete, com um fisioterapeuta, ou uns exercícios com um reabilitador no ginásio, aquela hora por si só é muito pouco para resolver um problema. Ou seja, tem que haver uma educação para o processo ser feito de uma forma mais simples e para a pessoa ter um melhor resultado final. Agora, é mais fácil eu conseguir fazer isto com uma pessoa que tem 20 sessões de fisioterapia e que eu vou-lhe explicando todos os dias, e fazer um bocadinho aqui, um bocadinho ali, do que alguém que aparece lá pontualmente e que está lá uma vez comigo e depois nunca mais a vejo. Agora, é uma coisa que nós estamos a fazer a posteriori. Devia ser feita antes. Utopicamente, nas faculdades, haver 1 hora por dia de atividade física para toda a gente. Algumas empresas já o fazem. Param toda a gente, começam a fazer atividade física. Imagina, estou num curso, seja ele qual for, àquela hora, toda a gente, na sala de aula, vai lá alguém que esteja um bocadinho mais por dentro do assunto e põe a malta a fazer exercícios, um agachamento, um afundo, um salto vertical, sei lá, jumping jacks, coisas assim simples que metam o corpo a mexer, e estamos a dar importância à atividade física aí. E já não falo na questão da educação física nas escolas, na carga horária que existe para nós estarmos sentados em frente a um livro ou olhar para um quadro e a fazer educação física. Não é educação física, mas a mexer o corpo. Ou seja, temos que arranjar aqui um equilíbrio entre o que é a educação antes do problema e a educação depois do problema. Estamos a fazer muita educação durante e depois do problema. Devia ser feita muita educação antes do problema, ou seja, para prevenirmos que as coisas aconteçam, não é? E acho que já foi a doutora Marta Massada que disse que eu tenho a solução para isso, é exercício físico, e a verdade é que a maior parte das doenças tem o exercício físico é a solução. O exercício a longo prazo é a solução. É por esta vertente tão educativa que a Madriali também consegue realmente impactar muito a vida das pessoas, porque realmente a consulta é 1 hora. O resto Sim. é a pessoa que tem de perceber realmente que é importante. Certo, e depois lá está, é um bocadinho aquela parte da prevenção. Sim. Que temos também, nós temos sempre apostado na prevenção, e explicar à pessoa que temos mesmo é que prevenir, porque a prevenção é mais barata, é mais eficaz e traz uma melhor qualidade de vida à pessoa, não é? Sendo que quando a lesão já está feita, o mal já está lá. Quando eu fui lá, da última vez que estávamos lá, eu fiz uma espécie de análise nutricional numa balança que deve dar para pagar as balanças de 20 ginásios que usam a bioimpedância. Porquê que é importante eu fazer um teste de bioimpedância no equipamento de topo para ti e não no tradicional equipamento que está aberto nos espaços tradicionais? Sim, aquela balança não faz só parte da bioimpedância. O Gonçalo nisso também está mais à vontade. Sim, aquela balança faz 4 avaliações. Faz a bioimpedância da condição corporal, faz um teste de postura, nós sabemos que temos um joelho mais para dentro, um ombro mais alto que o outro, corcunda, pronto, aquelas coisas normais. Uma função de mobilidade do ombro, que é mais indicado para uma população idosa, que por norma tem mais tendinites do ombro, de quantos graus é que estão ali a menos de mobilidade, se consegue levar os braços até lá acima ou não. E também faz o teste de circunferências do corpo, aquilo que os nutricionistas fazem, e os PTs também, de medir as circunferências de cada membro para ir controlando o processo. A máquina também o faz com as suas câmaras, e junta ali 4 avaliações muito boas, que é para os nutricionistas, que é para os personal trainers, e depois dá muitos números. E se nós soubermos
tivermos conhecimento para saber o que cada número quer dizer, estão-nos a dar muitos dados para nós controlarmos o processo. E acho que quanto mais dados nós tivermos para controlar o processo de reabilitação, o processo de melhoria de qualidade de vida da pessoa, melhor. As nossas máquinas no ginásio da tecnologia dão-nos imensos dados para fazer avaliações, quer na parte da fisioterapia. Temos alguém que tem um problema no joelho, começa a fazer fisioterapia connosco, fazemos um teste, temos a base. Ao fim de algum tempo voltamos a fazer o teste e percebemos se a pessoa está efetivamente melhor. Ok, já não me dói o joelho, mas a nível de força, como é que estás? Estás melhor, não estás? Como é que está a diferença? Perna esquerda para a direita, qual é a percentagem de diferença? Como é que está a simetria de força entre uma perna e a outra? Músculos agonistas, músculos antagonistas, como é que está essa relação? Podes efetivamente, tens alta? Não tens? Ou seja, não só perceber o que é que a pessoa nos diz, porque também é importante, ok, sinto-me bem, não sinto, tenho dores. Há casos que as pessoas estão a 100%, os testes batem todos certos, mas a pessoa diz que ainda não se sente confiante o suficiente, e aí se calhar é preciso mais algum tempo. Mas termos estes dados todos, sabermos analisar os dados, ajuda-nos a que o processo seja cada vez mais individualizado e que a decisão que é tomada, ou seja, a decisão final que é tomada é no sentido de, ok, tens alta, está tudo certo, querias perder 5 quilos, não perdeste 5 quilos, mas a nível de massa gorda estás muito melhor. Tudo isto são números que ajudam que o processo seja muito mais personalizado. O Paulo só queria aproveitar o holofote para dizer que aquilo só deu 10% de massa gorda. Eu não disse isso. É verdade. Não disse isso. Nem mencionei o resultado do teste que deu 99 de 0 a 100. Foi a Rita que lembrou isso. Eu fiz esta pergunta porque eu hoje provavelmente estou muito mais disponível para investir na minha saúde com base na informação que este tipo de equipamento me dá. Se calhar há uns anos atrás eu nem teria consciência de que isto era assim tão importante para mim, e eu hoje sei o impacto que isto tudo tem e estou mais disponível para pagar por isso. Por exemplo, se me apresentares, lá está, se calhar nós estamos numa bolhinha da população, o geral não é assim, mas se me perguntares se eu prefiro dar 50 euros por uma consulta numa balança que encontro em todo lado, ou 60 ou 70 por um equipamento Tenho de topo, mais informação. eu estou perfeitamente disponível para pagar isso, porque eu sei a diferença que me faz. A questão aqui é, e se calhar mais para ti, Beatriz, tu acreditas que se montasses o negócio há 20 anos atrás, ele era economicamente viável por esta diferença de consciência da população face à disponibilidade para investir? O negócio exatamente como ele está agora, há 20 anos atrás, acho que não. Acho que a população hoje em dia está muito mais informada do que o que estava há 20 anos atrás. E lá está, é um bocadinho isso. Hoje em dia a pessoa sabe perfeitamente que, ok, eu vou pagar mais 10 ou 20 euros, mas os resultados que aquilo me vai trazer são muito mais benéficos e vantajosos. E eu acho que há 20 anos atrás aquele negócio não era rentável. Neste momento acho que é o futuro. Estamos a caminhar bem, espero que sim. Mas o Gonçalo disse aí uma coisa muito interessante, que foi, às vezes a máquina até diz que está tudo bem, a pessoa diz que não. Que ainda não está assim. E é aí que temos de olhar para a pessoa primeiro e não para a máquina primeiro. A tecnologia não dispensa de um profissional. Não. Tivemos a falar até agora de atendimento personalizado. As máquinas dão-nos números e eu acho que quantos mais números nós tivermos para controlar o treino, a reabilitação, o processo, cada vez há mais aparelhos que medem o descanso, o sono, se a pessoa está preparada para treinar, se não está. Aquilo que acontecia nos jogos de computador, em que tem lá uma barra de percentagem de energia do boneco, já há aparelhos que nos dizem como é que está a nossa energia hoje, se está a 50%, se está a 30%, se está a 80%, o que for. E isso tudo ajuda-nos a planificar o treino, a planear o treino para a pessoa que está ali à nossa frente. Mas é uma pessoa, não é um boneco, não é um robô, é uma pessoa que tem um cérebro que, por mais bem que os números nos digam que ela está, há ali alguma coisa que a faz sentir que ainda não está a 100%. E atenção que aí depois também podem entrar os especialistas nisso, os psicólogos, que podem ajudar a resolver ali alguma questão, porque há uma coisa que nós ainda acho que é um bocadinho tabu na sociedade, que é, nós vamos treinar para nos sentirmos bem fisicamente. Temos um PT, vamos a um nutricionista para termos uma alimentação saudável, equilibrada e personalizada para nós. Vamos ao médico para ver se temos algum problema, vou fazer um check-up anual.
porque é que eu não posso ter uma consulta com um psicólogo para falar da minha vida, para ver se simplesmente falar com uma pessoa sobre o que é que eu sinto, o que é que eu penso. Quando eu estava no terreno como personal trainer, as minhas alunas vinham até mim e diziam isso tudo. No teu caso, tu encaminhas para um psicólogo. E eu dependo, é assim, lá na clínica sim, nós temos essas valências na parte do treino no atletismo com miúdos de 14, 15, 16, 17, 20 anos, temos que um bocadinho perceber o que é que a pessoa, o miúdo está à nossa frente, a escola, a faculdade, quais são os objetivos, como é que é o contexto familiar, e temos de ser um bocadinho psicólogos, temos de ser um bocadinho pais, temos que os educar um bocadinho também. Temos de ser um bocadinho nutricionistas, temos de ser um bocadinho de tudo. Mas depois acho que a mensagem que eu quero passar é não irmos a um fisioterapeuta quando temos uma lesão, não irmos a um PT quando estamos muito gordos ou muito magros, não irmos a um psicólogo quando temos um problema. Isso não deveria ser considerado um luxo, deveria ser considerado normal para otimizarmos o nosso estilo de vida. Sim, eu até sou da opinião que lá está, a parte da mesma forma que nós vamos ao médico de família regularmente, às consultas, não é? As pessoas têm o posto médico e vão ao médico de família, devia ser quase obrigatório também irmos regularmente ao psicólogo, não é? Porque não, eu acho que isso ia resolver muitos problemas da sociedade. Queres desenvolver, Beatriz? Estou a brincar. Não, mas é verdade, eu acho que nós estamos assim numa sociedade assim tão, não é? Polarizada, assim, é um bocadinho isso, e também muito estressada, muito rápida, e queremos tudo pronto e muito... não é? Sim. Energizada. Sim. E eu acho que está-nos a fazer falta às vezes. Parar Ok. e sentarmos ali uma hora sem pensarmos em mais nada, só falta só falar o que nos vai na Às vezes cabeça. ouvir opiniões dos outros, ouvir a opinião de outra pessoa. Ok, olha, eu estou a pensar se calhar fazer isto, isto e isto, o que é que acham? Estou-me a sentir assim, ando-me a sentir assado, o que é que achas? Acho que isso aí seria uma revolução muito grande a nível da saúde. Sim, sem dúvida. Eu fiz a pergunta na brincadeira, mas eu próprio fui, lá está, educado ao longo da vida, já adulta, a acompanhar casos de pessoas, por exemplo, na alta performance, seja desportiva, seja empresarial, que não têm propriamente nenhum problema psicológico, mas fazem terapia há décadas. Sim. Porque sim, porque Otimizar a ajuda. performance. Exatamente. E fez-me mudar completamente a visão que eu tinha de um psicólogo que me ajudaria a resolver um problema mental para alguém que pode estar lá para um sharpness. Uhum. Ajudar a melhorar o nosso dia a dia. Sim, é isso, por exemplo. Ajudar-nos a atingirmos os nossos objetivos de uma forma mais, não é rápida, mas da melhor forma possível. Lá está, eu não considero que tenha nenhum problema, mas eu senti necessidade de procurar um psicólogo, principalmente estando num cargo de liderança, senti a necessidade, ok, eu vou procurar um psicólogo, acho que me vai fazer bem, e estou a adorar, Sim. não é? E acho que está a ter um impacto muito grande na minha vida. Até porque é muito importante cada pessoa pensar, ok, o que é alta performance para mim? No sentido de ao que é que eu mais dou valor e quero ser melhor na minha vida. E caprichar nesse sentido, não é? E acho que é muito importante, sem dúvida. E que acho que falta também muita inteligência emocional a muita Sim, gente inteligência emocional. para lidar com as coisas. Cada vez vemos pessoas mais frustradas com muito pouco. Sinto isso. E tu já alguma vez pensaste que era mais valia ter ficado quieta? Imensas dias. vezes. É assim, pensei isso muitas vezes, nunca foi uma opção. Não sei se me fiz entender, ou seja, isso passou-me imensas vezes pela cabeça, mas nunca foi sequer uma opção. E o que é que te fez não desistir? Eu quando me meto, primeiro meu feitio, eu acho que quando eu me meto em alguma coisa é para levar até ao fim. Depois foi, ou seja, o depósito de confiança que depositaram em mim para desenvolver alguma coisa, ok? A minha família depositou uma confiança muito grande em mim que eu não poderia desiludir, certo? E então, ok, eu não vou desiludi-los, eu vou, não é, agarrar isto com unhas e dentes para que isto dê certo. Porquê em ti e não, tipo, na tua irmã, por exemplo? Foi nas duas, foi um Foi nas bocadinho duas. assim. Mas tu é que estás mais à frente. A minha irmã acabou agora o curso, Ah, tá. a minha irmã tirou gestão Ok. e acabou o curso este ano, ou seja, estava mais dedicada pronto, a acabar o curso de gestão. Ok. E eu, como já tinha feito o meu curso, deixei de trabalhar depois, porque chegou ali um ponto que não estava a ser fácil conciliar a fisioterapia com toda a parte de gestão de obras, gestão de projeto, ir às câmaras, licenças. Tu estavas a exercer aí? No início estava a exercer, estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até que chegou a um ponto que não dá, não, é impossível. Então tive que deixar de trabalhar para me dedicar única e exclusivamente ao projeto.
Nem quero imaginar se a minha irmã tivesse que se dedicar tanto como eu naquela altura, sendo que estava a estudar, não é? Uma pessoa que está a estudar é muito complicado, principalmente naquela fase de exames, não dá para se focar em mais nada. Certo. Pronto, e então fiquei eu um bocadinho mais encarregue ali daquela parte, pedindo sempre a opinião dela, não é? Porque eu acho que eu e a minha irmã somos, complementamos, não é? Eu acho que a minha irmã é muito mais terra a terra e eu sou muito mais de vaguear, por isso aí tá o complemento, ou seja, ela é mais na parte da gestão, ok? E eu sou mais na parte humana. Então se criamos ali uma balança muito boa. De imaginar as próximas Sim. 10 especialidades que a clínica vai. É. Se tivesse que dar um conselho a um fisioterapeuta hoje que está a sonhar com a abertura da sua própria clínica, para onde é que começava? Oi. Primeiro, eu acho que o fundamental é, ok, criarmos alguma coisa, temos que sair um bocadinho do que já é no mercado, pensarmos bem naquilo que nós estamos a fazer, termos pessoas, ok, quando estamos a contratar, arranjarmos pessoas o mais alinhadas connosco possíveis, os valores o mais alinhados connosco, porque se essas pessoas tiverem os valores mais alinhados connosco, a probabilidade de terem os valores alinhados uns com os outros e que trabalhemos todos para o mesmo, na equipa, para que o barco chegue a um bom porto, é fundamental. Por isso acho que também a equipa, na escolha da equipa, termos muita atenção, fazermos uma entrevista um bocadinho diferente daquelas típicas entrevistas de emprego. As nossas entrevistas foram assim um bocadinho constrangedoras, fizemos perguntas um bocadinho a nível pessoal, um bocadinho a nível de valores, quais são os vossos valores, se o teu colega tivesse feito um erro, o que é que tu farias, tentarmos perceber um bocadinho a pessoa em si. Por isso eu acho que isso aí é das coisas mais fundamentais. E pronto, depois é não olhar só números, porque nós estamos a tratar de vidas, não é? Isso é o que nos difere de todos os outros empreendedorismos. Okay? Empreender em saúde é completamente diferente de abrir uma fábrica, abrir uma loja, porque nós estamos a tratar de vidas. Ok? Não podemos só olhar a números. Por isso eu acho que esse aí é o principal que eu dou, ok? É olhar, ok, não posso olhar só os números. Eu tenho, ok, tudo tem que dar lucro, mas eu tenho que olhar primeiro para a pessoa. Eu tenho uma pessoa e todos os erros que eu cometer podem ter um impacto muito grande na vida dessa pessoa. Colocas a cultura e os valores à frente da qualidade técnica de um profissional quando estás a recrutar? Coloco porque, na minha opinião, eu acho que a parte profissional, a parte técnica, uma pessoa consegue aprender. A nível de valores eu não consigo mudar o caráter de ninguém. Não é? É algo que é intrínseco. Eu não consigo, não é, eu consigo pegar em alguém que é uma excelente pessoa, mas não é tão bom tecnicamente, e pegar nela, ok, vais tirar esta formação e vais-te empenhar e não sei o quê, e ela a seguir fica um ótimo profissional. Enquanto que eu, os valores, o caráter, eu não consigo mexer nisso. Isso vai acompanhá-lo para o resto da vida. Tu tens noção do peso que a tua posição ocupa, no sentido de tu és o exemplo máximo, se calhar, dos teus colaboradores? Se tu fosses uma pessoa super desleixada que nem aparecia lá, isso ia passar para eles, Sim. terias uma equipa muito mais desleixada no geral. Isso é algo que tu pensas e que é planeado, essa tua postura tão proativa e tão dedicada, ou é algo que é uma consequência e tu nem sequer pensas nisso? Nem sequer penso nisso. Eu acho que é uma consequência da educação que os meus pais me deram. Acho que eu faço as coisas sem pensar muito. Ou seja, a clínica surgiu sem eu propriamente ter que me esforçar tanto para pensar nas coisas e tudo. E mesmo a parte dos colaboradores, as coisas saem. Eu dou o exemplo porque fui educada para isso. Não é porque tenho de pensar, ok, e eu é que tenho que dar o exemplo. Não, eu fui educada para isso. Eu fui educada a tratar toda a gente da mesma forma. Ok, se é preciso fazer isto, eu vou fazer. E por isso é algo que eu nem sequer penso. E nem quero pensar, porque eu acho que as coisas, quando são forçadas, acabam por correr mal. Sem dúvida. Se a Marielle saísse numa notícia num jornal, o que é que gostavas que fosse a notícia? Todos estás inspirado. Oi, essa aí é difícil, mas pronto, ao fim e ao cabo era que seríamos reconhecidos nacionalmente, isso, internacionalmente isso é que era top, não é? E internacionalmente como das melhores clínicas a nível nacional de Portugal, e que fosse uma clínica que olhasse, que tratasse as pessoas com mais humanidade. Eu acho que sim, acho que essa seria das melhores notícias que eu poderia receber. Ou seja, a nível técnico também, mas a nível humano. Fôssemos assim a melhor clínica, não é? A melhor clínica a nível nacional, a nível técnico e a nível no bem-estar. No bem-estar. Tratamento e bem-estar das pessoas. Acho que sim. Acho que era... Eu acredito muito em vocês. A clínica de luxo que todos podem ir.
Exato. A clínica de luxo É aberta. um, aberta é um a bom toda a gente. slogan. É o slogan. Eh, eu consigo perceber isso porque a questão do humanismo e do bem-estar é automático, tu sentes ao entrar na clínica. A questão técnica tu depois já só consegues avaliar quando passas por um tratamento ou quando passas por uma consulta. Mas o que é que vos faz considerar que falta humanismo no geral das clínicas? O problema é que o humanismo não é só, mas também demora tempo, faz com que olhemos para a pessoa e um tratamento de meia hora se calhar é de hora e meia, faz com que não seja tão individualizado o processo, ou seja, a falta de humanismo faz com que não seja tão individualizado o processo, e financeiramente não é tão rentável. O que é rentável hoje em dia, num ginásio, numa clínica de fisioterapia, é, entre aspas, termos uma fábrica de virar frangos. Isso é muito mais rentável porque temos mais pessoas por hora. Mas cada pessoa paga o mesmo, temos mais gente, ganhamos mais dinheiro. Mas isso não estamos a olhar à pessoa, estamos a olhar ao número. Ou seja, se tivéssemos de resumir, é olhar muito para os números, tempo e Sim. dinheiro, e Exatamente. pouco para as Para a pessoas. pessoa. E eu que a Beatriz disse, nós não estamos numa loja a vender roupa, nós não estamos numa fábrica a virar frangos. O que nós estamos a fazer é cuidar das pessoas. Um PT está a cuidar de uma pessoa, um fisioterapeuta está a cuidar de uma pessoa, um médico está a cuidar de uma pessoa, um nutricionista está a cuidar de uma pessoa. E esse cuidado tem que ser exposto na forma como nós falamos com a pessoa, na forma como dizemos as coisas, no tempo que estamos com ela. Ou seja, uma consulta pode durar mais tempo ou menos tempo, conforme a pessoa estiver à minha frente. E não porque tenho aquele tempo específico para o fazer ou para fazer um tratamento. A sensibilidade que a pressa não deixa acontecer. Exatamente. Tem que ser muito por aí. Personalizar o cuidado. Há certas clínicas que estipulam, ok, o médico tem que dar consultas de 15 minutos. Não é? A própria clínica estipula isso. Nós fizemos ao contrário. Nós perguntamos ao médico quanto tempo é que ele necessita para dar uma consulta de qualidade. E ele é que nos disse o tempo que era necessário marcarmos as pessoas. Não fomos nós que estipulamos isso. Isso é arriscado, economicamente arriscado. É, mas eu acredito, e espero estar correta, que isto vai trazer os seus frutos. Não é? Porque eu acho que a pessoa, saindo de lá satisfeita, ok, ela vai contar à amiga e essa amiga vai contar a outra e as pessoas vão vir. O que eu disse, por exemplo, eu vou falar o que eu disse aos fisioterapeutas quando começámos a trabalhar é: eu não quero que vocês mantenham aqui a pessoa durante muito tempo. Eu quero que vocês cheguem aqui, tratem a pessoa e que ela fique boa o mais rápido possível. E ganha asas para voar sozinha, É isso, não é? é isso. Eu não quero que a pessoa fique ali 20, mais 20, mais 20, mais 20. Não quero, porque essa pessoa depois vai dizer: fogo, estou aqui há 40 sessões e estou igual. Fogo, é chato. Sim, e se calhar muda completamente a forma como nós vemos a saúde, o tratamento, o contacto com uma clínica que é chato e que... É, porque o que é feito é, em muitas clínicas, infelizmente, estão a dar um comprimido à pessoa. Ou seja, a pessoa faz um tratamento. Rápido, não é? Penso rápido. A pessoa faz um tratamento com um fisioterapeuta, está lá a meia hora, 40 minutos, faz a mesma coisa. Ao fim de 3 dias o tratamento deixa de fazer efeito e a pessoa volta e paga outra sessão. E está aí num ciclo vicioso. E o que nós queremos é resolver. Nós queremos que a pessoa se vá embora dali satisfeita, mas que se vá embora dali e que volte para outro serviço, se quiser, se tiver outro problema, se quiser fazer exercício físico connosco, se quiser ter uma consulta de nutrição, se quiser ir ao spa, ou que efetivamente, se ainda não tiver a 100%, que prolongue connosco mais algum tempo, mas que esteja satisfeita com o cuidado e com o serviço que lhe damos. Isso é engraçado porque faz-me pensar no segredo que está por trás do conceito de um shopping de saúde. Ou seja, quanto mais tu tiveres o teu negócio concentrado, nichado, imagina uma clínica de fisioterapia, aplicando exatamente o que tu acabaste de dizer. Se tudo o que eu faço é fisioterapia, eu economicamente ou financeiramente tenho todo o interesse em que a pessoa volte ali para fazer exatamente o mesmo tratamento. Eu não tenho propriamente o interesse, só economicamente falando, pondo o humanismo de parte, que a pessoa se vai embora de vez. Certo. Ela tem que voltar para o meu negócio ser rentável.
muda completamente a minha abordagem se eu tiver um negócio que está ligado a várias especialidades e que eu sei que amanhã a pessoa vai voltar porque ficou satisfeita com a minha reabilitação e amanhã vai voltar para uma massagem que nada tem a ver com saúde ou com tratamento. Exatamente. Se nós deixarmos uma pessoa que vai ao spa satisfeita, se ela um dia que tenha uma lesão, se calhar vem ter connosco, porque sabe que nós temos um serviço de fisioterapia e vem ter connosco fazer a sua reabilitação. Ou se deixarmos alguém que caiu pelas escadas abaixo e está todo amassado e precisa fazer uma reabilitação, se calhar um dia quando essa senhora engravidar, se calhar vem ter connosco fazer aulas de amamentação. Ou seja, deixarmos uma boa imagem, passar a fazermos um bom serviço, seja o qual for, para um dia mais tarde, essa pessoa, se qualquer outra questão na sua vida que queira resolver e que nós podemos ajudar, ela vai ter connosco e não com outro espaço. No fundo, queremos que as pessoas associem aquilo a uma coisa boa e a algo que lhes inspira a máxima confiança, não é? Sim. Sim. Se vocês pudessem criar uma regra obrigatória para todas as pessoas que passam na clínica, qual é que seria? Era os 30 minutos de exercício físico diário. Nós podíamos a pensar nessa e acho que uns 30 minutos de exercício físico para toda a gente que passa na clínica é obrigatório, não é por o dia ter 24 horas, passou a ter 23 horas e meia e aqueles 30 minutos é para fazer exercício. Caminhar, correr, nadar, fazer bicicleta, flexões, o que quiser. Boa. Isso é engraçado. Como é que tu conseguirias medir isso? É toda a gente à mesma hora. É a hora do telejornal, o telejornal é às 8, não é? Pronto. Às 8 da noite, das 8 às 8h30, toda a gente faz exercício. Não dá para conseguir controlar, mas... Ou seja, é passar essa mensagem que faz mesmo diferença. Alguém que não faz nada, fazer 30 minutos de exercício por dia, seja o exercício mais básico, que é caminhar, faz diferença na vida das pessoas. Sim. E há coisas que as pessoas só sentem menos quando as fazem. Mas, primeiro, claro que assim, eu consigo dizer isto a uma pessoa, eu não consigo fazer com que ela caminhe. Mas se nós conseguirmos mesmo passar esta mensagem e formos chatos com isto, e efetivamente se a pessoa tiver a força de vontade para começar a fazer uma caminhada de 30 minutos por dia, e eu acho que ao fim de uma semana ela vai sentir diferença e vai querer continuar a caminhar. E que conselho é que dariam para quem quer empreender na área da saúde? É um bocadinho a questão do fazer coisas diferentes, fora da caixa. Acho que mais acrescentar coisas iguais ao mercado, ginásios iguais, clínicas de fisioterapia iguais. O ginásio está cheio de coisas convencionais. O mercado está cheio de coisas convencionais. Por isso, pensar diferente, fazer coisas como a Madrial e que não existem, foi uma coisa feita do zero e que não há mais nenhum sítio igual. E depois tem que ter conhecimento, ou seja, saberem o que é que estão a fazer. Achas que ainda há muitas pessoas a trabalhar à moda antiga, sem ciência? Acho que há algumas, por alguns motivos. Porque o que nós sabíamos há 30 anos atrás e os métodos de treinos que eram utilizados há 30 anos atrás continuam a resultar hoje em dia. Só que aquilo que nós sabemos que foi informação que foi descoberta nos últimos 30 anos ajuda-nos a que o processo seja melhor, diferente, mais personalizado, com tecnologia. Agora, não quer dizer que o treino que foi prescrito há 30 anos atrás deixou de fazer efeito. Não, o treino continua a fazer efeito hoje em dia. E depois assim, é muito mais fácil pegar em alguém que não faz nada e evoluir um bocadinho do que pegar alguém que tem um nível de atividade física muito grande e evoluir. Ou seja, acho que efetivamente há algumas pessoas que ainda trabalham à moda antiga, acho que isso resulta e pode continuar a resultar, mas também acho que quem subscreve um serviço desses, souber que existem serviços diferentes, mais atualizados e com tecnologia envolvida, se calhar prefere um trabalho mais recente. Tu imaginas a Madrial quando estiver lotada e sem capacidade para crescer em Braga a abrir no resto do país e a crescer por aí fora? É que só há uma Beatriz. Quais são os próximos passos da marca? Não sei, sinceramente, eu acho que para já vamos ficar mesmo por Braga. Futuro não posso dizer que não é? Eu nunca gosto de dizer eu nunca vou para ali. Mas, assim, olhando para trás, visto o trabalho todo que eu tive, e eu acho que faz muita falta estar alguém presente diariamente no negócio. Quando a pessoa não está diariamente no negócio, a coisa acho que acaba por descambar um bocadinho. Todos ou se arranja um sócio que esteja no outro lado do país, pense exatamente também das mesmas formas que nós e que queira abrir outra Madriali, ou se não, acho que continuamos aqui por Braga. Que legado é que tu gostavas de deixar com a Madriali?
Pá, que somos uma clínica, pronto, o mais humana possível, que tratamos as pessoas de uma forma multidisciplinar, uma forma holística, que olhamos para a pessoa como um todo. Uma clínica onde a pessoa chega lá e tem tudo, todos os serviços disponíveis. Uma clínica que cria experiências, não cria única e exclusivamente consultas. Tem toda a experiência desde o atendimento e por aí fora. Acho que é um bocadinho por aí que queríamos deixar essa experiência. E depois Sim, aqui e a parte mais, da educação. sim, De nós conseguirmos educar não só, educar e informar não só as pessoas que passam por nós, mas o público em geral, da relevância da atividade física, da vida saudável, da nutrição, da psicologia, como falamos aqui também. Passar essa parte informativa, já que temos tantas áreas e tantas pessoas passam por nós nas mais variadas áreas, conseguimos passar essa mensagem e todos os nossos meios de comunicação passar também essa mensagem para conseguirmos que toda a gente, ou que ainda mais gente, consiga perceber a importância da atividade física. sim, até porque o nosso marketing, nós estamos a trabalhar muito no marketing informativo. É isso que nós pedimos. Eu acho que é fundamental trabalharmos nisso, é informar a população de que forma é que ela também nos pode encontrar e não só lançar coisas para o ar, não é? Às vezes nós estamos a dar o marketing informativo, por exemplo, ainda agora tivemos a fazer na parte da nutrição, os lanches que as pessoas devem levar para a praia, lanches saudáveis. Não é algo que nós vamos lucrar com isso, mas estamos a informar a população. E é muito nessa vertente que nós estamos a trabalhar também. Educativa. Isso é incrível porque começa a criar na população geral aquela ideia de que tudo o que eu precisar, por isso é que eu fiz a pergunta sobre o crescimento, porque eu imagino no futuro haverem estes centros comerciais, mesmo centros comerciais que não têm lojas de roupa, mas são centros comerciais de saúde e que eu sei que têm ali o meu circuito todo de saúde e bem-estar. Sim, mas aí temos depois também de ter cuidado para não entrar em choque com os grandes grupos. Não é? A Madriali tem tudo, mas não queremos, não é, ser um grande grupo. Não me quero aproximar de Um grande disso. grupo, um hospital. Um hospital, um Lusíadas, um Trofa, uma CUF, não é? O tipo de atendimento, queremos outro tipo de atendimento, outro tipo de cuidado. Daí, se calhar, se criássemos um shopping, acabámos por entrar um bocadinho pela parte de um hospital, não é? Sim, eu acho que a separação estará sempre naquele tal, na ligação que existe entre profissionais, não é? Os grandes grupos trabalham com profissionais que são especializados só É verdade. no seu quarto, não é? Este modelo permite à pessoa ter um roteiro Sim. Sim, que passe por várias áreas da clínica, por vários profissionais e que todos tenham uma visão alinhada sobre o que é que nós estamos ali a fazer, o tipo de serviço que nós queremos prestar à pessoa que está à nossa frente. Mas eu acho que lá está, como o Paulo disse, concordo plenamente com o futuro. Eu acho que passa por termos os sítios onde a pessoa vai e resolve os tem problemas tudo. todos. Última pergunta. Se tivessem de elevar os 5% da população portuguesa que pratica exercício para 95%, por onde é que começavam? Pela educação. E eu acho que tem que ser pelas escolas, mas tem que ser mais pelas escolas, por aquilo que tu disseste. As crianças, os adolescentes e os jovens, quando estão na escola, não estão muito alerta para qualquer coisa que tu lhe digas. Então tem que ser por aí, acho que o bichinho tem que ser por aí, acho que a importância da educação física tem que ser maior, e quando digo ser maior é uma coisa muito simples, no sentido de se nós temos X horas por semana em que estamos concentrados numa sala de aula, num quadro, num livro, porque as várias áreas da escola são importantes, as várias disciplinas são importantes, a educação física também tem que ter a mesma importância, porque, ou seja, se todas as disciplinas são para o nosso cérebro e a disciplina para o nosso corpo, nós temos 10 disciplinas para o cérebro e temos uma disciplina para o corpo. Ou seja, isso tem que ser mais importante. E acho que uma aula de educação física de 1 hora, de meia hora, todos os dias, mas digo educação física, não digo educação desportiva. Digo pôr os miúdos a fazerem agachamentos, cambalhotas, pinos, fundos, correr, alongamentos, ou seja, fazer uma série de educação corporal para aquilo que o Emiliano falava de nós saímos dali, saímos do secundário e eu sei fazer um treino para manter a minha rotina diária de atividade física. Mas ao longo do resto da nossa vida, quer faculdade, quer trabalho, como já algumas empresas o fazem, eu acho que isso devia ser feito em todo o lado, que é, ok, eu estou 8 horas aqui a trabalhar, mas eu posso parar 15 minutos e fazer aqui uma rotina de exercícios.
Ainda há 2 dias disse a uma pessoa que, ok, não te estás a 8 horas a trabalhar ao computador, tenta ir fazendo pausas de hora a hora, fazeres uma série de 5 ou 6 exercícios de mobilidade só com o peso corporal. Mas eu não vou fazer isso no meio do escritório. Não sei, eu acho que também implementarmos isso nas próprias empresas. Sim. Devia de ser, ou seja, obrigatório, da mesma forma que nós não podemos legalmente trabalhar mais do que 5 horas seguidas, temos que fazer uma pausa para almoçar, ok? Devia estar implementado legalmente, não podemos trabalhar mais do que X horas seguidas e nem temos que ter uma pausa para fazermos algum tipo de atividade, Exatamente. não é? Uns alongamentos e tudo, e dentro da própria empresa não achar isso estranho. Sem dúvida. E eu acho que a parte privada já está a começar a perceber isso. As empresas privadas já estão a começar a perceber que se nós tivermos um colaborador que se sente bem, que tem níveis de atividade física, que não tem nenhum problema nas costas porque está não sei quantas horas seguidas ao computador, acho que algumas empresas já começaram a perceber isso. Acho que no resto da situação da nossa sociedade ainda não se percebeu que não é preciso muito tempo, não é por perdermos 10 minutos por hora ou uma coisa do género que nós vamos deixar de ter rendimento. E quer nas faculdades, quer nas empresas públicas e nas escolas, acho que em todo o lado devia ser mesmo uma política nacional de educação corporal e de rotina de atividade física. Quem quer ir para o ginásio pegar em 100 kg pode ir pegar na mesma, são coisas diferentes. Toda a gente fazer um mínimo de atividade física diária, ok? E eu acho que isso é a base. E mesmo para as próprias empresas, se nós formos a ver aquilo, se a pessoa parar X minutos para fazer um bocado de atividade física, a pessoa não está a perder dinheiro, a empresa não está a perder dinheiro, a empresa está a ganhar dinheiro, porque a pessoa vai ter menos lesões, vai meter menos vezes baixa, vai ir menos vezes se calhar ao médico, ok? Então a empresa está a ganhar, não está a perder. Certo. É com este tipo de educação que provavelmente se vai mudando a mentalidade sobre este tipo de serviços e provavelmente a maior parte dos teus clientes ainda ficam surpreendidos com o facto de tu estás se calhar tão preocupado em educar para além da consulta ou do tempo de treino, como estás preocupado em atender ali no treino, porque a imagem que eu faço como cliente ainda é de o meu treinador vai estar lá durante aquela hora. Sim. Depois eu estou entregue a mim. As pessoas querem soluções e a minha solução para todos os problemas é rotinas. Não é, foi aquilo que eu falei há bocado, não é aquela hora que vai resolver o problema que for. Eventualmente resolve durante algum tempo, mas a longo prazo não vai resolver nenhum problema. É eu perceber que a rotina diária, seja do que for, quer para o bem, quer para o mal, é que vai ter problemas. Eu posso ter alguém que é muito regrado e se comer uma pizza por semana não continua a ser muito regrado. Tipo, não é por comer uma pizza por semana que vai querer o carne e a trindade. Quer para o bem, quer para o mal, é a rotina que vai fazer com que nós tenhamos o mínimo de problemas possíveis de saúde e tenhamos uma vida melhor, uma vida saudável. E é essa educação, as pessoas vão ter connosco, vão à procura de resolver um problema. Tem um problema, vou resolver o problema. Querem melhorar a qualidade de vida, querem perder massa gorda, querem ganhar massa muscular, o que for. Querem resolver esse problema. Mas eu não consigo resolver sozinho. Eu preciso que a pessoa ajude a resolver o problema dela. E muitas vezes é explicarmos de que forma é que ela pode ajudar-se a si própria. E as pessoas, muitas delas não têm noção disso. Sem dúvida. Hoje em dia nós vivemos muitos anos, não é? Vivemos cada vez, a esperança média de vida está a aumentar, mas nós queremos viver mais anos, mas com melhor qualidade de vida. Sim. Não é? E temos que perceber que temos que fazer alguma coisa para isso. Exatamente. Sim. Temos responsabilidade naquilo que nos acontece. Exatamente. Sim. Temos de dizer a mesma coisa. A ti que estiveste connosco até agora, muito obrigado por nos acompanhares. Este episódio não teve o apoio nem o patrocínio da Madriali. Não. Nós decidimos que a Madriali tinha que estar no BMS Podcast porque, tal como nós temos uma missão de olhar para o fitness de uma forma completamente diferente, acreditamos que este tipo de projetos têm que ter voz e têm que ter espaço e se calhar temos que sair um bocadinho da bolha em que estamos e conhecer realidades diferentes. E se queres conhecer um espaço artístico formidável em Galeria de arte. Uma galeria de arte, exatamente. Que por acaso também trata da tua saúde física e mental de uma forma com tecnologia de ponta e de uma forma humanamente no pico. Visita a Madriali em Braga. Está aqui identificado neste episódio tudo o que tem a ver com a clínica. Para a semana estamos de volta. Beatriz, Gonçalo, muito obrigado por terem cá estado. Muito obrigada a vocês, Obrigada. mesmo por nos terem recebido e por todo o carinho. Obrigada. Obrigado. Obrigado.
Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Não nos queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Mas tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá.